Agora então indo pro capítulo, né? O capítulo que foi lançado no domingo. Boku no Hero, capítulo 421. Então conversem sobre o capítulo. É isso. Eu só queria dar uma geral do capítulo 420, porque eu não pude estar aqui semana passada. Mas eu só queria falar que eu amei muito que o sonho da Ellie é cantar igual a Jiro. E eu achei isso muito lindo. Ai, uma das melhores coisas que o Horikoshi fez, gente. Isso foi muito fofo. Muito legal da parte dela. E eu não sei se vocês comentaram isso na live anterior, porque eu não ouvi. Desculpa aí, gente, eu não consegui ouvir. Mas o Horikoshi ele trouxe um personagem de outro mangá dele. Tipo, pro capítulo 420. Uau. Sim, ele trouxe um outro personagem que eu não sei que mangá foi, mas é muito engraçado porque o personagem fala assim: eu posso não ser famoso, mas eu também sou um herói. Então, assim, eu não sei que mangá é, e isso já explica muito. Claramente é um flop e o Yu Horikoshi brincou com isso. Eu achei bem engraçado, porque, enfim, ele Não, não tá a trazendo história só do, todos. a história do Horikoshi pra Pode tentar falar. achar o seu lugar na Jump é cheio de Mas maneira Ele, enfim. interessante. Vamos ó, ver. Não, se ele conseguiu, vocês conseguem. tem teoria de que ele vendeu a alma dele pra conseguir virar Acho que ele famoso. fez isso, se não me engano mesmo. Caraca, olha. Ah, em entrevista, mas enfim. Aí É, as mas pessoas ficam, nossa, Boku no Hero não acaba nunca. Cara, você viu o tanto que o cara trabalhou pra chegar aí? O tanto que ele flopou antes disso pra chegar em Boku no Hero? Deixa ele continuar com os minutos de glória dele por enquanto. mas eu queria continuar esse assunto só por uma dúvida aqui. O Outsquileiron, quem é esse personagem que apareceu aí? Vocês sabem? Eu também, eu não sei também. Tô tentando descobrir quem é. Peraí. Porque Vai, o, Hobbs, pesquisa aí enquanto nós conversamos sobre. Tá. porque Mas no Boku no Hero, já apareceu uma menina gato, ou era outra espécie, que é do Magodoki do Butsuen, que é do mesmo, que é do outro cancelado do Horikoshi. Não que Boku no Hero foi cancelado, tá? Só pra deixar claro aqui. não, foi cancelado dependendo do ponto de vista, né? Cancelado na Jump não, mas no Twitter Ah, não não, se fala em sim, outra sim. coisa. É que eu falei errado, é que eu falei outro cancelado. O certo era falar mangá cancelado do Horikoshi. Eu peço desculpas, tá? Por ter me equivocado em palavras aqui. Eu vou pensar se eu te perdoo. Mas enfim, E aí, ó. falando agora do capítulo 421. Como o Talion falou, é um verdadeiro Avengers Endgame, né? Tá todo mundo chegando pra... E eu acho que é a coisa mais Boku no possível. E eu gosto muito disso. O capítulo chama We Are Here. Isso é muito lindo, muito cinema pra mim. E eu amo ver as pessoas fazendo referência às próprias atitudes do Deco, né? Que eles falaram que eles estavam todos ferrados, né? Cada um lutando com seus vilões. Mas quando eles souberam que ele estava machucado, o corpo dele se moveu sozinho. Igual aconteceu com o Deco no primeiro capítulo. Porque essa é a verdadeira alma de um herói. Quando você quer proteger as pessoas, não importa o quê. E eu acho isso um callback lindo. O Horikoshi tá cheio de callbacks nesse arco final, né? Como todo arco final de mangá. E eu acho que ele tá fazendo isso muito bem. E eu tô gostando bastante. E não sei, o que vocês acharam? Cara, o que eu mais gostei do capítulo foi exatamente o que ele me falou, né? Acho que o título do capítulo foi onde eu parei e fiquei ali olhando, né? Porque, pra quem não lembra, né? We are here, nós estamos aqui porque o All Might sempre falou, eu estou aqui, né? E o símbolo da paz, ele sempre foi um só, sempre foi o All Might. E aí ninguém conseguiu substituir o All Might, o Endeavor não conseguiu, na minha opinião, o Endeavor não conseguiu substituir o All Might, né? Ele conseguiu momentaneamente deixar a cidade um pouco mais segura, mas não era a mesma coisa. Só que antes era o All Might que era a única esperança, tanto que quando o All Might perde os poderes, o mundo fica em caos, né? Só que dessa vez, e aí eu lembrei de uma frase que o Deku falou em vários capítulos atrás, né? Essa é uma história de como nós todos nos tornamos os melhores heróis do mundo, e não mais ele, né? Que antes ele falava, como eu me tornei o melhor herói. Ou seja, dessa vez não existe só um All Might, existem vários All Mights, né? Por isso nós estamos aqui, todos eles são um símbolo da paz, né? Não é um só que vai fazer isso. E todos que sobreviveram até agora chegaram no momento, né? Naquele momento ali. Cara, eu gosto muito desses callbacks que o Horikoshi faz, de simbólicos, porque ele é muito bom nisso, ele é muito bom em referenciar alguma coisa dentro da própria obra ou fora dela e colocar muito texto em uma página, sabe? No sentido simbólico da coisa. Várias vezes ele representou o All for One com uma pintura, né? Como se ele fosse Jesus Cristo, né? Tem várias pinturas de Jesus que ele meio que replicou no All for One, né? Que é justamente para fazer esse simbolismo do fato de ele ser considerado meio que um messias dentro do universo de Boku no Hero. E falando mais sobre o capítulo em si, eu acho que, assim,
se eu estou certo com questões de Shonen, né? Eu acho que o Shigaraki vai ajudar o Midoriya a derrotar o All For One por dentro daí do All For One. E acho que vai ser mais ou menos por esse caminho, sinceramente. Eu não vejo eles tendo um confronto fácil com All For One, mas eu também não vejo como o Horikoshi pode, a partir daqui, continuar a história, né? Eu acho que essa realmente vai ser a luta final e o mangá vai acabar logo depois. Assim, eu não vejo muito como alongar. Desde que eu possa ver a luta interna do Shigaraki, pode ir da maneira que quiser a partir de agora. Então, Então, galera. Então, eu acho que assim. Desculpa, eu tava distraída, procurando um mangá cancelado. Mas enfim. Concordo com o Talion, eu acho que o Shigaraki vai ressurgir das cinzas pra ajudar a derrotar o All For One, porque, considerando tudo que a gente descobriu nos capítulos anteriores, eu acho que seria uma conclusão que faz muito sentido pro personagem dele, né? Ele finalmente tomando as decisões por si mesmo e destruindo a pessoa que abusou dele da vida inteira. Eu acho bem simbólico, bem legal. Eu acho que o fato de ter vários vilões diferentes, vários heróis diferentes agora no jogo, dá oportunidade para explorar muitos estilos de luta diferentes. Considerando que o Shigaraki, na teoria, ele tinha o All For One, né? Ele tinha o poder de várias individualidades, só que ele não usava, ele só usava o decaimento, né? E eu acho que faz sentido, né, com o personagem, mas agora o All For One, a gente viu que ele já tá usando várias individualidades diferentes. Isso dá oportunidade para todos os personagens lutarem com ele e dar umas dinâmicas interessantes. E considerando que atualmente o Deku está sem individualidade, eu acho que é um momento bom pra ele brilhar, no sentido de, eu acho que ele que vai ser a pessoa que vai fazer a estratégia, tipo, ai, fulano faz tal coisa, ai, fulano faz isso. Porque esse sempre foi um dos fortes do Deku, e eu sei que muita gente sente saudades disso, apesar de estar presente ao longo de toda a obra. As pessoas aparentemente só percebem se for explícito. Então eu acho que é o momento dele fazer isso, já que ele tá sem individualidade. Inclusive é muito legal ver, né, que ele continua sendo aquele garoto do primeiro capítulo, que ele vai correndo sem individualidade até um vilão, só pra ajudar as pessoas com quem ele se importa. E esse é o Deku, né? Eu gosto muito dele como protagonista. Eu gosto muito de ver a evolução dele. E ao mesmo tempo que ele mantém a essência e sendo um fanboy do All Might, é muito lindo. Eu gosto de tudo sobre ele. E eu acho que o que o Shigaraki vai fazer, ele vai reviver de alguma forma. Sei lá como, mas ele vai conseguir a posse do corpo. E ele vai devolver o One For All pro Deku como um callback daquilo que Yoichi falou pro All For One, que o poder de dar e receber poderia ser o mais gentil de todos. E eu acho que o Shigaraki vai fazer isso como um ato de heroísmo, fazendo parte aí da conclusão de personagem dele. Como o One For All vai estar vivo, eu não faço a menor ideia, mas como o All For One e o One For All são individualidades gêmeas, literalmente gêmeas, eu acho que o One For All vive de alguma forma no All For One. Mas ao mesmo tempo é meio complexo, porque era pro All For One ter morrido no momento que o Deku alcançou o Tenko. Só que, de acordo com o All For One, ele continuou vivendo porque o fato do Yoichi ter desaparecido abriu um buraco no coração dele e não sobrou nada além disso. E com isso ele conseguiu viver. E eu acho extremamente dramático e incrível, porque eu amo a relação deles, eu acho muito esquisita, eu acho muito interessante isso do All For One ser obcecado pelo One For All, que na verdade no fim das contas é só porque ele quer o irmão dele de volta. Acho tudo isso muito incrível, eu já falei várias vezes. Então acho que, agora mais do que nunca, o All For One ele tá totalmente vazio, sabe? Antigamente ele era bem teatral, ele tava sempre fazendo aquelas frases de efeito, ele agia mesmo como se ele fosse um vilão, porque ele sabe que ele é um vilão, ele quer, tipo, ele tá dentro de uma história, e ele sabe que ele é o vilão, e ele vai agir como um vilão. Só que agora, ele não tem mais essa motivação de agir como vilão, porque ele não tem mais algo pra correr atrás, ele não tem mais uma ambição. Então agora ele tá meio apático, vazio a tudo. Ele não sente mais nenhuma emoção. E a única pessoa que dá emoção pra ele agora é o All Might, e o All Might não vai lutar, eu tenho certeza disso. Mas enfim, eu tô curiosa pra ver como isso vai ser resolvido. Como eu falei, acho que tem oportunidade pra ter muitas cenas de ação interessante. Estou curiosa pra ver como vai ser. E uma coisa que eu achei bem legal nesse capítulo é que o All For One fala que em algum momento ele fala que tragédia é o que faz as pessoas mais fortes. E é bem claro, né, que isso aí, vindo da boca de um vilão, claramente é uma coisa que não é pra ser levada a sério. E como o Boku no Hero é muito metalinguístico, tem muita metalinguagem o tempo todo, inclusive metalinguagem, porque os personagens eles querem agir como heróis, vilões, e aí fora da história tem isso de heróis e vilões também, enfim.
eu acho que é muito uma visão de que muita gente tem, de que um personagem, pra ele ser bom, pra ele ser complexo, ele tem que ficar sofrendo. É igual quando o Yuji, ele passou a sofrer muito em Jujutsu Kaisen, e as pessoas falaram, nossa, finalmente teve desenvolvimento. Sendo que não é assim que funciona. Tragédia não é pra tornar uma pessoa mais forte, entendeu? Não deveria ser assim, e eu odeio que as pessoas agem como se personagens fossem bons só se acontecesse tragédias na vida dele. E eu acho que é muito bom o Horikoshi trazer isso. Eu acho que foi muito uma metalinguagem falando pros próprios leitores mesmo. Tipo assim, mano, não é assim que funciona. Tragédia não é a melhor escolha pra um personagem. Não é isso que vai tornar ele forte. Tanto que o Deku, eu acho que o Deku, tipo, ele não teve uma vida difícil. Beleza, ele não tinha individualidade e sofria bullying. Mas isso não é nada demais, entendeu? Tipo assim, não é grande coisa. O Bakugou, ele teve tudo a vida inteira dele. E ele é um personagem excelente, muito bem construído. Então, ele trazendo esses personagens que não tem necessariamente um background dramático pra ser um bom personagem, eu acho que reforça ainda mais essa narrativa, porque o que faz o Deku, o Bakugou fortes é justamente o oposto do sofrimento. Foi quando eles puderam fazer as pazes e serem rivais de verdade, sem esse peso. Por trás foi que eles se tornaram fortes de verdade. Então, eu acho tudo isso muito interessante, essa metalinguagem. E, mano, eu não tanco quem fala mal do All for One. Que personagem incrível. Gente, de verdade. Toda vez que o All for One aparece, eu fico, yes, ele tá aí. Eu amo ele demais. Eu sei que é irritante pra algumas pessoas e não sei mais o que. Mano, vocês são burros. O All for One é incrível. Mas enfim. Eu tava falando com. Não sei qual era o assunto, mas sei que chegou num momento que a gente falou, assim, que a gente conversou que as pessoas veem muito tragédia e sofrimento como desenvolvimento, mas eu acho muito ruim quando pra um personagem melhorar, ele precisa sofrer algo trágico. Tipo, normalmente é pra isso ser o ponto baixo de um personagem, né? Não um ponto alto. Tem que ser estimulado, pelo menos, a não ser um ponto alto do desenvolvimento de alguém, né? O que torna essas coisas inspiradoras é justamente o momento de superação e não a recaída, né? Por isso que eu acho que os melhores são aqueles que mostram a subida e não pulam essa parte, né? Tá, fui de uma forma e fui pra outra, pavapt-vupt. Eu só acho engraçado que foi o Cero que falou isso, né, mano? O cara. O Cero de todos os personagens. O cara viu o maior genocida do mundo e falou, o cara falou, não, isso tá errado, tá ligado? Eu só quero fazer um off-top Cara, não é herói, rapidão. tá? Você odeia ele, mas ele é o melhor personagem de Boku no Hero, na minha opinião. Eu quero. Opa, desculpa, meu despertador tocou por um momento. Enfim, um off-topic rapidão, né? Disso que o Gart falou, que uma pessoa não deve só sofrer pra ser considerado um bom personagem. É por isso que, tipo, tantas pessoas gostam do Zuko. Eu sei que eu tô fugindo muito do tópico, mas é só pra exemplificar. Porque o Zuko, ele não só melhorou como pessoa, também, tipo, ele teve muitos altos e baixos, e ele teve a chance, ele teve tudo que ele queria, né? Porque ele tava na realeza, tinha aprovação do pai, e tinha tudo, e mesmo assim não era o suficiente, entendeu? Porque, tipo, ele teve a chance de ter tudo que ele quis. Então, é ainda mais satisfatório ver que ele recusou tudo isso que ele poderia ter tido, porque ele sabia que não era ele. Agora, se um personagem muda porque ele sofreu muito e aconteceu uma coisa ruim com ele, e aí, tipo assim, ele nunca teve a chance de ter o que ele queria, então ele vai aceitar as condições que ele tá, parece que não é tão merecido, né, a redenção dele. É o que eu falo, um personagem, um desenvolvimento, ele tem que ser mostrado como internamente está funcionando pro personagem, e não você apenas ver a reação dele das coisas que estão acontecendo. Pelo menos pra mim, quando eu vejo apenas um personagem reagindo ao que tá acontecendo na frente dele, sem desenvolver um pensamento interno, né, como a montanha-russa do personagem, do pensamento do personagem tá indo, e ele tá só reagindo às coisas, tá reagindo de uma forma, tal, aí você foi, reagiu diferente, opa, agora teve a mudança. Pra mim, quando eu apenas vejo o desenvolvimento, quando ele tá reagindo às coisas que acontecem na frente dele, eu não acho que ele tá crescendo sozinho, ele tá só reagindo. Tem muito disso, eu acho que tem exceções. Existem, Como, obviamente, desculpa, não há regras pré-escritas, né, mas... Tipo o Mob, de Mob Psycho, pra mim ele é exceção, só queria mencionar ele mesmo, mas enfim, pode continuar, Talion. O bom é o Mac! Não, eu ia falar que assim, assim, o desenvolvimento, né, envolve também desenvolver ao longo do mangá, obviamente, né, e muita gente pensa, não, porque, assim, muita gente fala, nossa, mas esse personagem não tem backstory, né, cara, como assim ele é um bom personagem? Assim, cara, posso dar o exemplo de outros mangás, né, posso dar o exemplo do Zoro, que é um puta personagem, mas ele é um personagem bem desenvolvido durante a história de One Piece, não por causa do flashback dele. E posso dar exemplo do próprio Bakugou, né? Como a Emily falou, ele não teve uma vida sofrida, mas o Bakugou teve um arco
de redenção. Ele começou de uma forma, o personagem, e foi indo até culminar naquele personagem que pede desculpa pro Deco naquele momento de fragilidade que o Deco tá, né? Sobre. Que chamam de Dark Deco, mas eu não concordo com essa terminologia de Dark Deco, porque não tem nada de Dark. O que não torna aquilo menos. O que não torna pior o arco, né? Na verdade. E o Bakugo tem justamente esse arco de redenção durante a história, né? O arco de desenvolvimento do Bakugo, ele é durante a narrativa da história de Boku no Hero. O Deku sempre foi um personagem positivo, sempre foi um personagem que nunca abandonou sua índole, exceto por aquele pequeno momento onde ele se sentiu meio fora de si por conta do All for One, mas mesmo assim ele não abandonou o que ele realmente era, né? Um cara que não matava, um cara que se preocupava com as pessoas, com os amigos. Ele não deixou de ser essa pessoa, mas ele estava num momento de fragilidade. O Bakugou teve esse desenvolvimento durante a história. Todos os personagens de Boku no Hero, praticamente, né? Fora o Shigaraki, ali talvez o All for One, tiveram um desenvolvimento durante a narrativa. E é por isso que você é tão apegado a cada um deles, porque não precisou o Horikoshi parar para mostrar o flashback de cada um deles. Cada um tem... Oi? Não, diga. Não, eu só ia concluir o negócio, mas pode falar. Não, eu só queria falar que, tipo, flashback não é ferramenta de construção. Quando você usa um flashback, você quer mostrar alguma coisa no personagem que vai remeter ao que ele tá fazendo hoje em dia. Inclusive, por isso mesmo que eu acho horrível qualquer flashback que se resume a apenas um acontecimento na vida de uma pessoa. E isso muda tudo. Não, a vida de ninguém é resumida a só um momento, né? Mas enfim, eu quero falar que flashback, ele é utilizado, e é por isso que é um flashback, não só uma parte da história no início, que depois vai acontecer no fim, né? Por isso que é um flashback, ele tá puxando do passado, porque ele não é uma ferramenta de construção, claro que também pode ser usado, mas ele é principalmente para você recontextualizar alguma coisa. E por isso mesmo que ele não deve se sustentar sozinho para fazer um personagem. Porque o personagem ele tem que funcionar dentro da proposta dele, e depois você recontextualiza ele com o passado que ele tem. Exatamente. É meio engraçado, é muito engraçado. É muito engraçado que o Gart fala que a sua vida não é resumida a um momento, mas aí eu lembrei do volume de My Villain Academia que chama All It Takes One Bad Day, que tipo, basicamente é uma referência a DC, né? O Coringa, eu acho. Que, tipo assim, a vida de todo mundo ficou ruim por causa de uma inconveniência, sabe? Mas, enfim, eu entendi o que você quis dizer, sabe? Eu só achei engraçado. Mas eu acho que... Eu acho que nenhum personagem de Boku no Hero é assim, que, tipo... a gente precisa do flashback dele para pro personagem se sustentar. Eu acho que nenhum é assim. Acho que nenhum aconteceu isso pra mim, mano. Nenhum precisaria em primeiro lugar pra mim também. Eu acho que o Shigaraki... Então, Shigaraki pra mim engrandeceu. Só que o Shigaraki, pra mim, é exceção. Porque, tipo assim, não tá mostrando flashback pra moldar o personagem. É porque... tipo, a gente tá descobrindo junto com o personagem o que aconteceu na vida dele. Porque o Shigaraki não tinha as memórias. Então, tipo assim, eu acho que nessa situação faz sentido a forma que foi usada. Porque, assim, nem o Shigaraki sabia o que tinha acontecido na vida dele. Então a gente tá descobrindo junto com ele. Mas, enfim... Eu acho que, especificamente, o flashback do Shigaraki, ele é tão importante pra história que ele não apenas recontextualiza o Shigaraki, né? Mas ele constrói o resto ele vai pavimentar o resto da história a partir desse momento. Então, obviamente, não é só isso que esse flashback faz, né? Mas aí Sim. é o que os melhores escritores fazem, né? Eles não usam uma ferramenta por apenas uma função. Então, mas aí eu acho que é bem interessante isso que você falou, porque muita gente usa esse tópico, né, do Shigaraki, supostamente, no momento que ele descobriu o passado dele, ele se tornou outra pessoa, ele desprendeu as amarras. Porque a pessoa se foca muito nesse momento específico, sendo que não foi isso que aconteceu. Tipo assim, na minha visão, né? O Shigaraki, ele viveu pra servir o All for One. Ele queria ser igual a ele. O Shigaraki era uma pessoa bem infantil mesmo. E o arco dele todo é sobre identidade. E aí, quando ele descobre tudo o que aconteceu, ele percebe que, beleza, eu não tenho salvação mesmo. Eu nasci assim. E aí ele continua. Aí, tipo assim, ele continua sendo um vilão, só que agora, na teoria, por si mesmo. Só que ele ainda não se aceitou totalmente. Obviamente ele não se aceitou, porque ele guarda aquele lado dele, que ainda sofre, bem dentro dele, entendeu? Então acho que as pessoas focam muito nisso. Eles acham que o My Villain Academia foi um momento de liberdade pros personagens, sendo que não, é só eles culminando nessa grande desastre, pensando, nossa, minha vida é uma merda mesmo. Eu não tenho motivo para continuar, eu não tenho salvação. Então eu só vou, tipo, causar um caos no mundo. Porque, tipo assim, é só você ver os personagens
da Liga de Vilões, eles não têm o objetivo do tipo, nossa, eu quero reformar o mundo, eu quero que a sociedade de heróis seja melhor. Porque eles não acreditam que eles têm possibilidade de salvação, entendeu? Então, tipo, eles realmente querem destruir tudo porque eles acham que eles não podem ser salvos porque a sociedade fez eles acreditarem nisso. Então, eu acho que as pessoas confundem muito, porque eles focam mais no cool, sabe? Porque, ai, muito legal chegar lá aqui de capa, e ai, meu Deus, eu vou destruir como eu sou livre. Horrível no Sendo que, anime, assim, no Pra anime mim, a gente Shigaraki me de capa comenta. vermelha é muito engraçado. Pra mim não combina, mas tudo bem. Mas enfim. Só que, tipo, a pessoa tem que olhar menos pela estética, menos porque elas acham cool, e sim porque a história tá querendo contar. Que é basicamente, sim, eles podem estar agindo como se eles estivessem livres agora, mas eles não estão felizes. Na verdade, é um bando de gente infeliz que tá, tipo, usando essa destruição como um mecanismo de defesa. Ah, eu vou destruir o mundo porque o mundo não me aceita e eu não tenho mais salvação. E aí vem os heróis pra estenderem a mão pra eles e falarem, olha, você tem salvação ainda, eu posso te ajudar. E pra mim, Boku no Hero é sobre isso, sabe? Mas eu acho que é muito importante as pessoas não se focarem só no momento da história. E eu acho que acompanhar mangá semanal é um inferno às vezes, porque a pessoa não espera a história ser construída. Elas querem julgar tudo por um momento só. Igual quando o Horikoshi fechou o capítulo lá com a Eri indo pro campo de batalha e todo mundo fez um show falando: ai meu Deus, a criança vai pro campo de batalha, isso aí é um crime, não sei o quê. Foda. No capítulo Nossa senhora, seguinte, teve isso. ela virou as costas e voltou foda. pra escola. Tipo assim, as pessoas, elas não têm paciência pra história se construir. Tipo assim, eu entendo você querer julgar o acontecimento agora, só que assim, antes de tomar uma decisão definitiva do que você acha disso, espera esse arco em se concluir, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência que as pessoas não têm. Como é dito, né? A Liga dos Vilões ela tem muitas coisas em comum, assim. Eu acho que uma coisa também é a imaturidade dos personagens que estão na Liga dos Vilões. Eles não cresceram, eles não foram desenvolvidos e cresceram aprendendo a ser adultos responsáveis. Eles cresceram apegados a traumas de infância e isso fizeram a personalidade deles ainda ser muito infantil. Isso acontece com a Toga, isso acontece com o Shigaraki, isso acontece com o Dabi. Eu acho que talvez a exceção seja o Compress, que tem uma mini historiazinha ali depois, mas ele não é muito importante. O Spinner, que tem toda a questão do preconceito por ele ser um lagarto, que eu gosto muito, inclusive, do... Eu acho que pouca gente fala, mas é uma das partes que eu mais gosto de Boku no Hero, que é a discussão do Shoji e do Spinner sobre o preconceito que se tem com os heróis. Só que os três principais, os mais populares ali, né, são justamente nesse ponto. Eles pegam nessa ideia de que o desenvolvimento deles foi prejudicado por uma série de fatores que aconteceram na vida deles. E muitas vezes chega a ser irritante como a forma que eles veem o mundo é imatura. Que se tivesse alguém para chegar para eles e falar assim, ó, isso que você tá fazendo é errado por isso, durante o desenvolvimento deles, né, eles já não seriam assim, seria muito mais fácil de lidar, mas pelo contrário, né, o All for One ele estimulou que crescesse esse sentimento dentro deles de maturidade, de ódio, para que assim ele conseguisse manipular de forma mais fácil cada um deles ali. Inclusive, vocês estavam falando do All for One, o All for One lembra muito o Aizen, né, cara? No sentido de, tipo, cara, tudo ele planejou na história, tudo ele sabe, tudo ele tem um plano, tudo ele é frio, calculista, mas eu acho que diferente do Aizen, né, e daí talvez os fãs de Bleach me xinguem, o Aizen, pra mim, ele faz muito isso quando o Kubo quer, né? Acho que o All for One ele faz isso, mas o Horikoshi dá uma preparação para que ele saiba o que ele tá fazendo, sabe? Não é nada injustificável, assim. E, inclusive, o All for One tem uns momentos de emoção, assim, emoção acima da razão, né? Que o Horikoshi dá pra ele propositalmente, que é quando, por exemplo, ele deixa de ir até o Deku pra enfrentar o All Might, que faz todo sentido dentro do personagem dele, porque é aquela simbologia tipo Superman e Darkseid, né? Um é o símbolo da paz, outro é o símbolo do ódio, e aí ele não consegue deixar o All Might de lado porque ele tem essa rixa com ele de muito tempo. Acho que foi a única pessoa que venceu ele de fato uma vez, né? E enfim, o Horikoshi ele dá mais justificativas para que as coisas não sejam tão jogadas assim ali, né? Então, eu lembrei bastante de Bleach, dessa semelhança desses dois personagens que eu achei bem engraçado. Eu só queria falar uma coisa, que o Arthur ele comentou assim, mangá semanal tem que jogar na semana mesmo. E realmente, você tem razão. Tem que jogar na semana, mas eu quis dizer que, tipo assim, eu acho que pra você julgar, tipo, num contexto geral, a história, eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Eu quis dizer no sentido, assim, das pessoas já ficarem bravas pelo autor não explicar uma coisa agora, sendo que significa que ele não vai explicar ainda, entendeu?
Acho que tem que dar o tempo. Aí se você vê que realmente ele não vai resolver essa coisa, beleza. Aí tem que julgar mesmo. Mas eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência nesse sentido. Não querer todas as respostas de uma vez, sabe? Eu acho que esse é o maior problema do fandom de mangá. E tem que ter paciência, entendeu? E eu sei que é muito difícil, por isso que eu falo que deve ser péssimo esse negócio, esse sistema de mangá de lançar capítulo por capítulo, porque você tem que segurar o público, você tem que fazer todo capítulo um cliffhanger para as pessoas quererem continuar lendo. Então, nossa, imagino que deve ser um inferno escrever mangá. Mas, enfim, só queria comentar isso mesmo, pra contextualizar o que eu quis dizer. E, eu tô muito interessada em ver como vai ser o resto da história. Eu acho que, como eu tava falando, né, essa questão dos vilões, e como o Talion falou, o All For One foi a pessoa que fomentou com que eles continuassem com essa mentalidade infantil, principalmente o Shigaraki, porque era a pessoa sobre quem ele tinha mais poder. E eu acho que isso é uma das coisas mais assustadoras de Boku no Hero pra mim. O quanto ele fez de tudo pro Shigaraki continuar com a mentalidade de uma criança. Tipo, isso é muito assustador. Eu acho que as pessoas não falam o suficiente disso. Eu acho muito creepy tudo que ele faz. E é isso que faz ele ser um personagem tão interessante pra mim. E uma coisa que eu esqueci de comentar desse capítulo, que eu gostei bastante, é todo mundo torcendo pro Deco, né? Que aí no final acaba com ele falando, com, tipo, a frase, né? Deus sou melhor. Enfim, acho bem, bem legal. E o Deco é realmente um vilão. Um herói que inspira as pessoas, como eu falei, diferente do All Might. Eu gosto bastante disso. E eu tô pensando aqui. Foi bem frustrante o arco do Kurogiri com o Aizawa e o Mike, né? Porque todo mundo achou que, ai, nossa, vai trocar o POV, então a gente vai finalmente ver o que aconteceu com eles. E não aconteceu porra nenhuma. Então eu tô esperando muito que o Horikoshi não tenha dado esse arco como concluído, porque tem muita coisa pra resolver ainda e eu quero que isso aconteça. E um choque que eu tive, né, foi que quem apareceu pra essa luta foi o Bakugou, o Shoto e o Endeavor. Os caras tava só o pó, literalmente, e eles apareceram pra ajudar o Deco. Mano, pelo amor de Deus. Acho isso muito engraçado. Mas eu acho que aí tem esperança do Bakugou e da Uraraka aparecerem também, né? Porque se o Shoto apareceu, acho que eles têm chance de aparecer também. E só pra contextualizar, né? Rapidão, quando eu falei no começo que o capítulo 420 tinha um protagonista de um mangá cancelado do Horikoshi, o nome se chama Barrage, eu não sei falar inglês, tá? E o nome do protagonista é Astro. E aí, enfim, ele pegou o personagem cancelado do mangá dele e colocou em Boku no Hero, eu acho isso hilário. Mas o nome Tem do mangá no canal. em japonês é Seinobuji, tá? Isso. Eu ia isso aí, falar que Robes. a gente fez o cancelados dele, eu li também o cancelados do PC Nobuji. O mangá que eu li 20 E, minutos. né, Mano, o mangá que eu li 20 minutos mais, tem pra gravar. Falei, puta, era pra tinha gravar 7h30. E os 7 horas mais chamou. Eu falei, mano, eu vou ler esse mangá em 20 minutos. Eu li. Desculpa, mano. Mas tá Mas complicado. cobrava porque eu li só o mangá em 20 minutos, mano. Exato. E mereceu não, ser cancelado, Robes? Fala aí. É foda, né, cara? Se fosse Eu o Mites, posso o mangá usar, dura cara? até hoje, né? Calma, Mites. Caraca, Mas Mites. então, Mick. Ei, mas eu posso fazer uma confissão aqui, já que a gente tá no tema Horikoshi aqui. Pode, eu Por deixo. favor. Que quando teve a gravação do Omagadoki do Butsuen com o Arroio, vejam lá esse podcast, tá bom? Mangás cancelados. Sei lá, eu tava na mesma situação do Hobby, só que tava a diferença é que faltava um volume, assim, pra eu ler. Aí eu rushei esse um volume no máximo, assim, no máximo. Não é, porque Sensei no Build é um mangá muito fácil e tem, tipo, menos de 20 capítulos. Então, tipo, em 20 minutos foi fácil. Eu lembro que eu defendi um pouco o Sensei Nobuji na época, né? Porque não é. Assim, ele tem temas legais, mas ele executa meio mal, né? Não, ele não é ruim. O Sensei no Build não é ruim, ele é só muito genérico, tá ligado? Então aí os japoneses não quiseram ler. Aí o mangá acabou. Como é que é a frase? É simples, mas funcional. Não, é aquela frase só que é simples, mas não é funcional, tá ligado? Foi simples até demais. Eu concordo. Enfim. Eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. Em algum momento, eu sei que isso vai acontecer, que algum personagem vai falar assim, vamos voltar para a nossa academia de heróis. Eu sei que isso vai acontecer. Porque isso é a coisa mais Horikoshi possível. Vai acontecer isso. Se ele meter um We Are Here, ele vai falar, e essa foi nossa academia de heróis, ou vamos voltar para a nossa academia de heróis. Mano, vai acontecer. E vai ser muito engraçado e emocionante, e eu vou estar lá pra aplaudir. Nossa, eu ri tanto quando o All For One virou um bebê psicopata, cara. Nossa senhora. Bakugou, mate Eu o sei bebê que- agora!
Eu sei que era pra ser, eu sei que era pra ser, tipo, tenso, assim, mas eu ri muito, cara. Não deu, velho. Aquele bebê psicopata All for One é muito engraçado. Porque eu tava Esse é lendo o seu herói, mangá, Thalion? O matador de bebês aí, o Bakugou? cara, Esse herói? eu tava lendo um mangá, assim, aí eu tem uma hora que eu olhei o All for One e falei, ele rejuvenesceu? Aí eu, não, de repente o Horikoshi tá fazendo ele ficar bonitão, né? Aí eu fui ler, assim, eu falei, pô, ele tá rejuvenescendo. Será que ele vai virar um bebê? Mano, e o cara vira um bebê muito foda. Acho muito engraçado essa cena. Puta que pariu, cara. Não dá não. Inclusive a história do All for One, ela, que a gente tá falando de flashback, né? Ela é justificada porque ele mostra a origem do One for All, né? Como que surgiu, acho que o segundo e tal. Como que eles surgiram na história. Então o flashback não é gratuito também, só pra mostrar, nossa, vamos dar um contexto pro All for One. Ele existe pra dar um contexto pros poderes que são apresentados até agora na história, né? Acho legal também essa parada aqui. E Eu. o. Pode Pode falar. falar, vai mudar de assunto. Não, eu só ia falar que, tipo, pra mim, o flashback. Eu só ligo pra relação dos dois irmãos. Tipo, a quantidade de vezes que eu reli esses capítulos, tipo, acho que foi os capítulos que eu mais reli de Boku no Hero. Porque, mano, eu gostei demais de ver esse ponto de vista do All for One, porque mostrou que ele tem um passado trágico e que isso influencia na pessoa que ele é. Porque em Boku no Hero não existe isso de você nasce mal. Mas, ao mesmo tempo que, tipo, mostra que o ambiente que ele estava fez com que ele fosse quem ele é, não tenta justificar as ações dele. Eu gosto muito disso. E, enfim, eu gosto muito desses capítulos que mostram o passado dele. Ele é o personagem que ele é tipo aquele personagem que ele é meio psicopata, acho que ele nasceu meio assim psicopata, né? Psicopata é o que nasce, o sociopata é o que se torna, né? E, cara, eu gosto de personagem que ele não tem uma moral pra seguir, assim, ele só é um personagem maluco, doido, né? Lá do Flamengo da vida. Então, é legal, assim, eu gosto dessa construção dele. Esse negócio do Aizen me lembrou Memórias de Guerra, né? Fora isso. E dos atuais, acho que é isso, assim, de Boku no Hero. Inclusive, tava falando, o Arthur, acho que foi o Arthur, perguntou quem foi que perguntou isso. Acho que foi o Arthur. Não, foi o Heraldo Wanderson. Ele perguntou quais são os mangás temas de super-herói que vocês mais gostam, né? Cara, eu acho que, pra mim, assim, eu tive contato, tá? Kinnikuman, mas eu não vi todo o Kinnikuman, nem li todo o Kinnikuman. Isso eu vi alguns episódios de Kinnikuman, eu acho bem legal o Kinnikuman. E Tiger e Bunny, assim, são os meus favoritos. Tiger e Bunny eu gosto bastante. Fora eles, cara, não sei se tem algum, assim. Até um Punch Man, né? Mas. Boku no Hero, é o único mangá de herói que eu li. Mas eu também li as HQs do Gavião Arqueiro. Uma época que eu tava obcecada pelo Gavião Arqueiro. Então falei, pô, vou ver as HQs dele. E eu li aquelas famosinhas com as capas roxas. E eu gosto bastante delas e dele como personagem. Mas tirando isso, apesar de eu gostar muito de história de heróis, tipo, eu sou muito fã da Marvel, né? Hoje em dia eu não assisto tanto, né? Porque os filmes são uma bosta. Mas eu me empolgo muito com heróis, então eu gosto muito de. Eu gosto muito de filme da Marvel. Megamente é um dos meus filmes favoritos, que é a subversão de herói. Aí eu sou fã de Boku no Hero. Tipo assim, mano, eu amo uma farofa de herói. Eu sou muito fã dessas coisas. Uma Minha época coisa, de. quem quer ir atrás de super-herói, a pessoa não vai atrás de mangá. E Não, é realmente, porque verdade. é uma coisa muito É uma acidente, né? consequência. É uma consequência. Uhum. Geralmente tu vai atrás de um mangá pra ler, assim, e do nada é a história de herói. Inclusive, uma que tem bastante conceito interessante que a gente comentou no WJB, né? Que foi cancelado, é o Zipman. Tem um conceito bacana, mas infelizmente não durou. Mas assim, se for falar de HQ, puta, eu já li tanta HQ na minha vida. Amo HQ, inclusive, né? Amo história de herói, sou bastante nerd de HQ. Já fui mais, né? Hoje eu sou mais de mangá do que de HQ e super-herói. Parei de ver filme da Marvel desde Homem-Aranha Longe de Casa, porque eu cansei. Mas um dia, de repente, eu volto. Agora que vai ter Deadpool Wolverine, que eu quero muito ver, talvez eu volte. Mas enfim, né? Isso aí é outra história. Mas, Otávio, aqui, ó, pergunta interessante aqui. Qual o teu personagem não óbvio, que não seja nenhum que tenha. Ele pode até ter tido revista própria, né? Mas que não seja tão famoso da Marvel e da DC. Marvel, da DC, Homem-Aranha. Não, tô brincando. Tipo, sei lá, tu Cara, tacar, tu tacar uma orquídea negra agora, um Zauriel, sei lá. ai, mano, não óbvio, velho. É. Eu não sei, cara. Dentes de Não vou falar, sabre, assim. não. Não, vai tomar no cu. Não óbvio que, assim, não é. Eu vou dizer um que as pessoas geralmente não têm como favorito, que geralmente é ofuscado pelo Wolverine, que é o
o Bob do Gelo, né? O cara do Gelo dos X-Men e o Ciclope dos X-Men também. Mas o Ciclope, eu gosto do Ciclope porque o nome dele é o meu sobrenome, né? Então é por esse motivo que eu comecei a gostar dele. E no fim das contas eu fui lendo o HQ dele e fui gostando cada vez mais do personagem. Mas, cara, tem muito personagem aleatório. Cara, eu gosto. Vou falar um bem aleatório. Eu gosto do Papai Noel da DC. O Papai Noel da DC eu acho legal. É um personagem legal. Que ele apareceu acho que em 2 ou 3 histórias, mas eu gosto bastante dele. Ué, Eu achei Papai muito Noel engraçado. não é de Chainsaw Man? Não Também, sei nunca também, li, tô ó. inventando. Não tenho certeza. O Jason Man Mr. inventou o Pix Natal. também. Inventou. Oi? O Jason Man inventou o Natal, não sabia não. Inventou Natal. Acredite ou não. Mais alguma coisa sobre My Hero Academia? Eu tenho uma pergunta aqui. O Talion, ele reclamou do... Ele não necessariamente reclamou, mas ele riu do All for One bebê, né? Mas, Talion, se tu tem problema com o All for One bebê, do All for One bebê, tu tem também problema com o feto Super Saiyajin? Não tem problema com o feto, não. Eu só acho engraçado. Eu acho que, inclusive, seria Pera interessante aí, uma história pô, onde o pera- feto. Como assim? Onde Pera aí, o meu Deus. o feto manipula. Desde pequeno ele é muito inteligente, assim. Ele começa a manipular a própria mãe, assim, sabe? O feto. Seria engraçado. Foi uma história assim. Mano, Não sei meu se Deus existe, do né? céu. Deve existir. Ah, mano, o que que Shonen faz com o cérebro de uma pessoa, né, cara? Meu Eu só Deus. queria falar, De situação. antes de finalizar, o Talion comparou muito o Aizen e o All for One, e eu não assisti Bleach pra dizer, mas eu sei que o Aizen, ele usava óculos e ele era meio feinho. E aí, quando ele se tornou vilão, ele ficou bonito, ele tirou o óculos e pôs o cabelo pra trás. E aí, o All for One, ele era horroroso, e ele foi ficando bonito. Então, pra mim, essa é a maior semelhança entre eles. É isso, galera. É isso que eu lembrei identifiquei de semelhança entre os dois. Lembrei de um que eu gosto muito, que é o Sentry, tá? Da Marvel. Eu gosto muito do Sentry, que o Sentry não é muito famoso, não. Ó,